Boa noite. Ótimo. Podem me ver e me ouvir, né? Tá tudo certo aí com o áudio? Deixa eu ver. Boa noite. Ô, Maria Regina. Boa noite. Ó, a Elisete aí, a Lilian. Boa noite. Boa noite. Beleza? Obrigado. Combinado, então. Boa noite. Boa noite. Olá. E aí, meninas? Boa noite. Tudo bem? Boa noite, tudo bem? Alô, e aí, tranquilo? Beleza, Eliana? Oi, professor, boa noite. Oi, Elisete, beleza? Boa noite. Ô, professor, hoje eu tô assistindo um vídeo em Minas, professor. Hoje eu tô longe. Como é que é? Ah, você tá em Minas hoje? Eu tô em Minas, na casa da minha mãe. Aí, eu queria te falar para você que, que na outra quinta-feira eu vou perder, tá bom? Porque quinta-feira eu vou estar de volta. Tá bom. Você vai estar de volta na próxima... Na próxima aula? quinta-feira, isso, na próxima Tá bom, quinta-feira tranquilo. eu saio daqui, aí porque eu tinha que ver a minha mãe, professor, e eu tô de férias, sabe? Aí eu Tá vim ver bom. ela, aí eu já falei com as meninas que eu ia perder esses 2 dias, só que hoje deu para mim vir aqui na casa da minha irmã para me assistir, que aqui pega a internet. Opa, beleza. Combinado então. Sem problema. Obrigado, viu? Imagina. Beleza. Bom, vamos esperar. Acho que a galera já está entrando aí. A gente já vai fazendo a parte introdutória. Beleza. Tudo bem. Olá. A Flávia não me ouve? Deixa eu pedir para ela sair. Saia e entre novamente. Por favor. Costuma melhorar. Aí. Show! Bom, vamos lá então. Boa noite, meninas. Ô, Flávia, que bom. Beleza? Que bom que deu certo agora. Show de bola. Bom, meninas, boa noite a todas. Um prazer novamente estar aqui com vocês, poder conversar desses assuntos top, tá bom? Hoje nós vamos fechar o tema relacionado a emergências que acontecem no domicílio. Depois a gente vai para um assunto que eu curto bastante, que é a parte de doença de Parkinson. E que, obviamente, o cuidador precisa saber também um pouco sobre essa doença, tá bom? Então, a gente fecha emergências, dando tempo a gente vai para Parkinson, tá certo? Bom, boa noite, qualquer coisa é só me abordar, tá bom? Perguntar, vamos lá. Bom, semana passada a gente viu algumas situações, na retrasada e na passada, algumas situações relacionadas à emergência no domicílio. E aí, a gente parou aqui, exatamente aqui na semana passada. Nós estávamos falando sobre várias situações e a gente parou na situação queda, que obviamente é muito importante a gente conhecer um pouco mais sobre essa condição. Como de costume, né, e lógico, um bom costume, eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Não vale colar, hein? Não colhem. Não olhem na apostila, senão... Bom, vocês acham que... quais são as populações que vocês acham que normalmente caem mais? Por exemplo, professor, eu acho que as crianças caem mais. Eu acho que, sei lá, acho que os cadeirantes caem mais. Eu acho que a turma com paralisia, sei lá. Quais são as populações? Ou pode até falar em faixa etária, mas que público você acha que mais cai, né? Que mais sofre quedas? Alguém tem noção? Eu gostaria de dizer. Acho que os idosos e as crianças. Os idosos, né? Tá bom. Show. Beleza. Com certeza, né? Os idosos, obrigado, viu? É isso aí. Com certeza, os idosos fazem parte das populações que mais sofrem quedas. Isso pode ser explicado por conta de algumas mudanças que acontecem no nosso corpo ao longo do tempo. Eu vou citar aqui algumas, tá bom?
Perfeito, boa resposta, é isso aí. Além de idosos, obviamente, pessoas que caem, pessoas que, por exemplo, estejam fracas. Então, a fraqueza muscular também faz com que eu não tenha forças para ficar de pé, por exemplo, isso aumenta a chance de cair. Então, pessoas, sei lá, que fizeram cirurgia e ficaram muito tempo acamadas, e por conta disso ainda perderam, né, aquela dinâmica de caminhar normalmente, aquela força para caminhar. Às vezes, um indivíduo que tem alguma doença que compromete o equilíbrio, por exemplo, Parkinson. Ou, sei lá, até mesmo labirintite. Alguém que tenha labirintite, crises recorrentes de labirintite, essa pessoa também pode acabar caindo. Pessoas que tenham uma pressão arterial baixa, se baixar muito, você vai cair também. Então, tem outras populações que também tendem a cair. Mas a população que mais cai, geralmente, de fato, são os idosos, ok? Isso pode ser entendido, a gente pode olhar, né, e considerar por vários motivos, tá bom? Existem motivos internos e motivos externos, ok? Motivos externos que levam os idosos a cair, tá aqui embaixo, ó. Alguns obstáculos podem dificultar, podem aumentar a chance do idoso cair. Por exemplo, pode entrar, entra aí. Eu acho que não, acho que só você. Entra aí, deixa eu pôr presença para você. Tudo bem, Silvaneide? Tudo bom, entra aí. A aula começou agora, tá tranquilo. Vamos lá. Aí. A gente começou a falar sobre quedas, e aí a gente viu que geralmente as pessoas que mais caem são idosas. Claro, outras populações também sofrem quedas, mas a população idosa está mais sujeita a cair, e isso se justifica por causa de alguns fatores. Você tem fatores internos e fatores externos. Aí eu estava falando sobre fatores externos, causas externas, fora do corpo do paciente, que aumentam a chance dele cair. E aí, por exemplo, piso molhado, tapete, digamos que esse idoso ou essa idosa more com criança, aí tem a criança que deixa o brinquedo solto, chinelo, andar de meias, então a gente tem vários elementos, vários fatores que aumentam a chance desse paciente cair. Mas, obviamente, além de questões externas, que não estão dentro do corpo do paciente, existem também alguns fatores internos, que são resultado de mudanças que acontecem no nosso corpo conforme você e eu vamos envelhecendo. Então, o nosso corpo envelhece, e conforme vai envelhecendo, algumas dessas alterações aumentam a chance da gente cair. Por exemplo, debilidade. Alguns idosos podem ser débeis, no sentido de ser fracos, tem uma fraqueza muito pequena, muito grande, né? São, fisicamente falando, não são fortes, não são robustos, são franzinos, têm pouca força, têm pouco músculo, tudo isso contribui para o aumento do risco de quedas. A idade, teoricamente, quanto mais velho você é, mais essas alterações vão passando pelo seu corpo. Então, a sua visão tende a ser mais baixa, a sua audição tende a ser mais baixa, o seu equilíbrio tende a ser pior também conforme você vai envelhecendo, tá bom? Então, isso pode ser algumas causas. Além disso, também é possível que você, idoso, né, idosa, tome muitos medicamentos. E aí tem um termo que a gente chama polifarmácia. Vou explicar o que é daqui a pouco. Mas quando você, idoso, idosa, toma muitos medicamentos, isso pode trazer um efeito colateral, que é o desequilíbrio, o aumento da chance de você cair e por aí vai. Tá certo? Então essas são algumas justificativas pelas quais os idosos caem mais. Além disso, tem alguns fatores que não são citados aí na apostila, mas é legal a gente falar também. Com certeza, deixa eu ver se tem alguém que não consegue. Tá tudo certo.
Tenho, claro. Claro. Imagina. Deixa eu apagar. Com certeza, você já estava andando pela rua e pisou falso. Só que quando você pisa falso, o seu pé, quando você vai cair, automaticamente o seu corpo consegue se equilibrar e você consegue voltar, estabilizar e aí você não cai. Você tem um reflexo, um efeito reflexo que acontece em questão de segundos. Muito rápido, seu pé está torto, de repente você consegue equilibrar, voltar, seu corpo consegue responder a tempo antes que você cai. Esse reflexo, quando a gente está diante de situações assim, tende a diminuir conforme você vai envelhecendo. Então, por vezes, quando o idoso está diante de obstáculos no seu dia a dia, por exemplo, tropeça. Quando ele tropeça ou pisa falso, por conta desse tempo de resposta estar mais lento, o idoso não dá conta de equilibrar, por exemplo, e acaba caindo. Então, essa é uma causa interna também, que está intimamente ligada ao maior risco de quedas e também ao maior número, né, de quedas relacionadas aos idosos. Okay? Outra justificativa, você também já deve ter passado por essa situação. Você está deitada, aí de repente você levanta rápido. E quando você levanta rápido, fica tonta. Você parece que se sente mal, tem até que apoiar na cadeira, na parede, nos móveis, na cama, muitas vezes, para você não cair. Esse tipo de situação, que a gente chama de hipotensão postural, que é quando você está em uma posição e muda rapidamente para outra posição, principalmente deitada para em pé ou sentada para em pé. Principalmente essas mudanças de posição causam essa tal hipotensão. Você fica tonta, tem uma sensação de mal-estar, e às vezes você tem que voltar, sentar de novo para não cair, para não apagar, né? Esse tempo de resposta também é bem menor em idosos. Então, muitas vezes, o idoso ou a idosa vai levantar, por exemplo, rapidamente da cama, tem essa sensação de mal-estar, só que essa sensação em você dura segundos. É rápido, logo você já tá bom, tá bem, tá tranquilo, já a tontura já se foi e você fica bem. No idoso, não. Ele demora, ele, né, ou ela, enfim, o idoso, né, a população idosa, demora mais tempo. Essa hipotensão, que é essa sensação de mal-estar, de falta de equilíbrio, tontura, tudo fica girando, o tempo é maior. Então, o idoso fica por mais tempo tonto, zonzo, com essa sensação de mal-estar e, por vezes, acaba não conseguindo se apoiar e aí cai. Ok? A gente já falou de hipotensão postural, que é essa questão relacionada à mudança de posição. A gente também já falou sobre esse reflexo que demora, né, que no idoso o tempo de resposta, quando ele está prestes a cair, é mais lentificado. E uma outra grande e importante questão diz respeito à polifarmácia. Toda vez que vocês ouvirem esse termo, polifarmácia, olhem para como se fosse um número. Polifarmácia significa uma pessoa tomar 5 ou mais medicamentos diariamente. Toda vez que alguém toma 5 ou mais medicamentos por dia, isso indica que essa pessoa está em uma condição que a gente chama de polifarmácia. Poli vem de muitos, então muitos medicamentos. E essa quantidade exagerada de medicamentos geralmente traz consigo efeitos colaterais. Claro, efeitos que a gente não espera, efeitos que a gente não deseja, mas que acontecem. Sei lá, diarreia, problemas na pressão, dor de cabeça, dor muscular, constipação. E um desses fatores, uma dessas reações, desses efeitos colaterais é o desequilíbrio. A falta de equilíbrio. Obviamente, se você tem falta de equilíbrio, sua chance de cair é maior, né?
Por que é que a gente cai? Cai porque não tem equilíbrio. Bom? E essa polifarmácia, assim como mais medicamentos, é uma situação muito comum em idosos. Uma vez, numa residência, fazendo uma pesquisa, a gente se deparou com uma idosa que tomava 13 medicamentos por dia. Precisa dizer a situação dessa senhora? Você já deve imaginar, né? Caía constantemente, estava fraca, por vezes ficava confusa, e tinha uma lista mesmo, gigantesca de sinais e sintomas relacionados aí, que eram o fruto desses 13 medicamentos que ela tomava todo dia. O que a gente fez? Levou uma lista com todos os nomes dos medicamentos dela, lá no postinho, e aí tinha um médico que atendia e falou para ele, olha, ô fulano, ela realmente precisa tomar tudo isso. Aí ele achou absurdo, foi e reduziu de 13 para 6. E aí, nitidamente, a gente conseguiu ver as mudanças no dia a dia dela. Ela parou de ficar tonta, parou de se sentir fraca, as dores de cabeça também cessaram. Então, a gente teve uma mudança significativa simplesmente por reduzir o número de medicamentos. E é muito comum idosos tomarem medicamentos até mesmo por conta própria. Eu tô com... Minha garganta começou a raspar, vou tomar um antibiótico. Isso é uma situação muito ruim e prejudicial para ele. Não é para ser assim, não deveria, mas é infelizmente o que acontece em muitos lares, né? Então essas são algumas causas que aumentam a chance dos idosos caírem. Bom, regiões do corpo, né? Geralmente que são acometidas por fraturas. Quando a pessoa cai, ela quebra, geralmente tem alguma fratura em alguma parte do corpo. Em idosos, principalmente, essas fraturas acontecem no fêmur, é esse osso aqui da perna, né? O osso grandão aqui da nossa coxa. Nas costelas, na coluna, na bacia e também no braço. Ok? E também tem aqui também o punho, também é muito comum. Por que isso acontece? Geralmente porque os idosos também têm uma estrutura óssea mais frágil. Lembra que eu falei que o nosso corpo sofre alterações ao longo da vida? Algumas alterações estão relacionadas ao sistema ósseo, aos nossos ossos. Se a gente não pratica exercício físico, se a gente não se alimenta adequadamente, provavelmente os nossos ossos serão mais fracos, mais frágeis. E diante de uma queda, o risco de uma fratura é muito maior se o seu osso ou se os seus ossos estão frágeis, né? Quanto mais fraco / frágil, débil está o osso, maior é a chance de quebrar quando você cair. Então, por isso que muitos idosos têm, quando caem, quebra. Por isso que não é difícil você ver, ouvir falar que com certeza você conhece alguém, uma idosa, um idoso, que caiu e quebrou o fêmur. Por causa disso. Sistema ósseo frágil, mais queda é igual a fratura. Só que vai parecer estranho, tá? Você vai falar, ixi, o professor tá meio doido. A queda é ruim, é péssima. Péssima. Mas tem uma coisa que geralmente é pior do que a queda. Esse cara aqui, ó, medo de cair. Por quê? O que acontece? Digamos que o Sr. João caiu. O Sr. João caiu. O Sr. João caiu, aí teve que ir para o hospital, fazer cirurgia do fêmur, e ficou um tempão no hospital se recuperando. Enquanto estava hospitalizado, o Sr. João viu outros colegas, outros idosos também chegando ali no hospital, e também tinham quebrado, sei lá, o fêmur, quebrado, né? Sofrido fraturas por causa de quedas. E o Sr. João viu esses camaradas, esses companheiros, esses outros idosos que chegaram com fratura também, percebeu que muitos desses idosos não saíam dali, porque tinham que fazer cirurgia e muitos não voltavam vivos, né, da mesa de cirurgia. Não conseguiam se recuperar, sei lá, pegavam uma infecção hospitalar,
tinham parado durante a cirurgia, enfim, o Sr. João ficou traumatizado. Ele conseguiu se recuperar no hospital, voltou para casa, só que agora ele está com um problemão e a família não consegue perceber. Esse cara aqui, ó, medo de cair novamente. Ele não vai querer arriscar, porque ele viu que ir para o hospital pode ser sinônimo de morrer muitas vezes. Você pode pegar uma infecção e morrer. E aí ele vai falar, não. Olha, se eu cair na rua, porque eu estava andando, eu vou começar a andar menos. Entenderam? Olha, eu caí porque estava lavando o quintal de casa, lavando a calçada aqui em volta de casa. Eu só caí por causa disso. Então eu não vou mais lavar o quintal. Olha, eu não vou nem sair de casa, não vou nem lavar mais o quintal. Vou ficar só aqui dentro de casa, porque é mais seguro. De repente, ele começa, por conta desse medo de cair novamente, a reduzir mais ainda os espaços onde ele frequenta. Não, na verdade, eu não vou ficar indo muito na cozinha, porque a moça que limpa, vira e mexe, molha o chão, e aí tem chance de cair, né? Então, só vou ficar na sala, no quarto e no banheiro. E aí, cada vez mais, ele vai reduzindo os espaços, até ficar só no quarto, de repente, fica na cama e não sai mais. Porque deixa de exercitar as pernas, os músculos, deixa de andar, deixa de estimular, e aí acaba perdendo as forças nas pernas, não consegue andar mais, aí vai acabar morrendo por complicações. Então, a queda é ruim, óbvio, é muito ruim. Faz mal? Faz, pode até levar à morte, né? Mas esse medo de cair novamente é tão prejudicial quanto a queda, tá bom? Geralmente, além desse medo extremo, exagerado de cair, você também tem sintomas depressivos associados a ele. O idoso ou a idosa não quer mais, está com medo, não quer sair, acha que é seguro ficar onde está, só no quarto, só nos cômodos que ele escolher, mas ele sabe que no fundo, deixa eu ver se tem alguém, tá. Ele sabe que no fundo, deixa eu pôr aqui, ele ama sair, ele tem medo de sair, mas ele queria sair, queria ir para o trabalho, queria ver o colega, queria ir, sei lá, no shopping, queria ir jogar truco, queria, mas tem medo. E essa situação de querer, mas não poder, acaba muitas vezes resultando em sintomas depressivos. Então o idoso começa a ficar triste, choroso, porque está recluso, está limitado ali às paredes de casa. Aí você começa a ter um aumento de pensamento suicida, e aí uma lista de coisas mais que vem com a depressão, tá bom? Então, cair é péssimo, porque causa fraturas, pode inclusive custar a morte do paciente, mas o medo de cair novamente é tão prejudicial quanto a própria queda. Bom, para isso a gente precisa trabalhar com ações preventivas, né? Entendendo que existem fatores que a gente pode influenciar, que a gente pode atuar. Lembram, ó, tem fatores externos. A gente trabalha nesses caras aqui, ó. Como, Lucas? Aí, ó. Evitar colocar tapete. Ah, não. Eu não... Opa. O T aqui tá ruim, peraí. Ah, não, Lucas. A minha senhora lá que eu cuido, ela não quer deixar a gente trocar o tapete dela, não. Não tem condições. Eu já tentei de tudo. Provavelmente você quer tirar o tapete dela. Ah, e a casa vai cair mesmo. Por quê? Porque ela está acostumada, está habituada a tapete. E ela vai com certeza oferecer resistência quando você falar em tirar. Entretanto, a indústria, o nosso mercado, o nosso setor de cuidador, cada vez mais se atualiza e você precisa estar por dentro dessas novidades. Um exemplo, uma forma de você lidar com isso é isso aqui, ó. Não entendi, Lucas. É tapete também, é tapete. Só que é tapete antiderrapante. Entenderam? O problema lá não é o tapete. O problema é que o tapete convencional escorrega. Aí o idoso pisa e escorrega e cai.
Só que quando você tem tapete antiderrapante, o idoso pode pisar aqui, que geralmente não vai escorregar, tá? Portanto ele não vai cair. Então não é tirar totalmente, porque senão o idoso ou a idosa que seja, que se for muito apegado ao tapete, você vai ter problemas. Não vai deixar você tirar. Mas quando você é estratégica, entende, olha, veja, olha só. Legal, né? Você tem vários aqui. Olha, enfim, aí tem para banheiro, tem para cozinha, aí tem uma lista, né, de tapetes. Mas, entenda, a gente precisa ser estratégico, tá? Então, uma medida da gente conseguir... Deixa eu pôr aqui. Uma forma da gente conseguir... Deixa eu ver se é esse. Agora sim. A gente conseguir reduzir o número, né, de quedas evitando colocar tapetes que não sejam aqueles antiderrapantes. Outra coisa discreta que dificilmente uma família percebe, ou até mesmo um cuidador que não tem um olhar treinado. Desníveis. O que é isso? Degrau. Degrau é muito perigoso. Algumas casas ainda tem degrau. Da sala para a cozinha tem um degrau. Geralmente idosos levantam à noite ou levantam de madrugada, né? Acordam 4 da manhã, 4h30, 5 horas. E aí essa pessoa, como está um pouco ainda sonolenta, vai até a cozinha, sei lá, para fazer o café, para beber água, alguma coisa do tipo. Só que ainda está um pouco sonolenta, o corpo ainda está despertando, acordando, tá escuro. Por causa do degrau, o que pode acontecer? Uma queda. Por causa de um desnível. Então, retirar esses desníveis, por exemplo, um degrau, é essencial, fundamental e diminui consideravelmente os riscos de queda, tá bom? Aí que você pode pôr, por exemplo, uma rampa, né? O que mais? Utilizar pisos antiderrapantes, não só tapete, mas também o piso propriamente dito, antiderrapante. O que mais? Uma coisa aqui que eu acho legal, e eu imagino que vocês... Imagino que vocês devam conhecer, né? Olha isso. Aí. Que é isso, Lucas? Barra de apoio. Vejam. A gente tem aqui um banheiro normal, só que está adaptado para o uso. Então, provavelmente aqui a gente tem alguém com dificuldade de mobilidade, né, dificuldade de andar, ou alguém que é um idoso, que está um pouco frágil, ou uma família que trabalha com ação preventiva e que quer diminuir as chances do vô, da avó, da mãe, do pai cair, e aí coloca barras assim por toda a casa. Lucas, isso faz diferença? Com certeza. Porque quando o idoso ou a idosa, ou a pessoa, né, vai se assentar aqui no vaso sanitário, consegue segurar nessas barras de apoio, essas barras laterais, e aí não cai. Quando vai levantar, não tem que apoiar na perna ou tentar se apoiar na parede, não. Apoia também nas barras, consegue ficar em pé com firmeza e por aí vai. Isso pode e também ser utilizado em banheiro, né, gente? Não só na parte aqui do vaso sanitário, mas também em box. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui, senão eu vou digitar. Aqui é uma parte também, é legal, mas eu vou procurar. Deixa eu pôr banheiro aqui. Aqui, ó. Olha isso. Banheiro. Tenho barras. Aqui. Tenho barras, ó. Banheiro mais chique. Mas eu tenho barras também. Barras de apoio. Vejam, olha só. Barras espalhadas. Ah, Lucas, só no banheiro? Não, eu tenho também. Deixa eu ver se eu acho alguma aqui no corredor. Aqui. Vejam, tem um corredor longo. E eu sei que a minha mãe, eu sei que o nosso paciente perambula pela casa à noite. Gosta de tomar uma aguinha, um cafezinho, sei lá, ou comer um bolo. Não
posso deixar de cogitar colocar uma barra, a gente chama de corrimão, né? Pode ser um corrimão, tá? É a mesma coisa. Uma barra de apoio para que esse paciente, ao se deslocar, consiga se apoiar. Isso minimiza a chance de cair. E aí a gente tem diversos modelos, né? Isso é caro? Um pouco. Tá? Um pouco assim. Muitas vezes fica fora de... fica fora da realidade de muitas famílias quando a gente fala de inox. Mas, olha que legal. A nossa indústria também pensou em um material que seja mais barato e que tenha o mesmo papel, que consiga também atuar e reduzir a chance do idoso, da pessoa cair e se machucar. Barras de apoio ou barras de suporte, só que em material diferente. Em PVC, cano. Aí, ó, isso é cano. Deixa eu ver se eu acho. Aqui, ó, cano, é um cano. Lógico, isso aqui vai fixo na parede, né? Mas vejam aqui, ó, é um cano. Sabe cano de casa? Aí, ó, PVC. Um material muito mais barato do que se você for comprar esse de ferro, né? De inox, tá bom? Lucas, eu preciso saber fazer isso? Não. Tem profissionais, por exemplo, escritórios de arquitetura que trabalham especificamente com isso, em adaptar a casa para que você consiga reduzir a chance do paciente cair. Tá bom? Bom, o paciente caiu. Percebi que a senhora que eu cuido caiu. Lucas, eu acho que ela fraturou, porque ela está gritando, muita dor. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou colocar o osso no lugar. Está errado, isso a gente não pode fazer, porque nós não somos ortopedistas, certo? Prestamos, como a gente viu lá na primeira aula de primeiros socorros, prestamos apenas os primeiros socorros. Não coloque o osso no lugar. Você pode acabar criando um problemão para você e até mesmo para a senhora, ou para o senhor, né, para a pessoa que caiu. Acalme a vítima, certifique-se, né, que ela está bem, acione o socorro, tá bom? E fique com ela até o socorro chegar. É isso que a gente pode fazer. Não movam, de preferência, a vítima do lugar, porque quando a gente fala de fraturas, um osso pode ter realmente fraturado, e quando você for movimentar, pode piorar, agravar o quadro. Não façam isso. Caiu, certifique-se que a vítima, né, está bem, acalma ela, né? Aciona o serviço de segurança, de socorro, fique com ela até o serviço chegar. O SAMU, o Corpo de Bombeiro e por aí vai. Tá bom? Desidratação. A gente vai falar com mais detalhes na próxima apostila, que é um capítulo que fala só disso, de desidratação. Mas a gente já pode adiantar alguns conceitos. Muita gente acha que desidratação é somente a falta de água. Errado. É também a falta de água, obviamente, né? Mas é também, ou tem relação, com perder sais minerais. Por um lado, você perde água, ou perde líquidos, e perde também sais minerais. Então, a soma, eu perdi sais minerais, perdi água. Então, eu tenho um quadro de desidratação. Pode acontecer por vários motivos, né? Tem aqui alguns exemplos, ó. Diarreia. Lucas, mas o que tem a ver desidratação com diarreia? Tudo. Por que vocês acham que as fezes ficam líquidas? Porque tem água ali, né? Porque normalmente as fezes são pastosas. Só que quando ficam líquidas, vai água para o seu intestino. Então, a água do seu corpo, que seria usada para outras funções do seu corpo, é direcionada para o seu intestino. E aí você começa, geralmente quando a gente tem diarreia, a gente vai várias vezes ao banheiro, 1, 2, 3, 4, 5 vezes ao dia. E aí imagina, você tem 1, 2, 3, 4, 5 vezes descarga de água, porque a água vai ser direcionada para o seu intestino, e aí você vai começar a ter um quadro de desidratação. Acontece também com a febre, com excesso de suor, falta de ingestão de água, né? Tem gente que não bebe água. Ou bebe cerveja, não tem nada a ver, né? Tem que beber água.
Aí que desidrata, né? A Silvanete falou, aí que desidrata. Aí eu bebo café, não tem nada a ver. Água, tome água, né? Beba água. Urina em excesso, claro, né? Se eu urino muito, eu coloco para fora muito líquido, certo? E esse líquido que a gente coloca para fora frequentemente, se você urinar em excesso, né? Vai fazer com que você também tenha um quadro de desidratação. Ou até mesmo a insolação também é uma condição bem comum quando a gente fala de causas, né, que levam à desidratação. Sintomas: pele seca, olhos fundos, pouca saliva, pouca urina. Claro, né, se você tem pouca água disponível no seu corpo, você não vai ter muito o que urinar. Por isso que você tem pouca urina. Sonolência, cansaço. Por que você fica cansada e com sono? Porque os seus músculos, a gente vai ver isso na próxima apostila, os seus músculos precisam de água para funcionar bem. Uma quantidade ideal de água no corpo favorece o bom funcionamento do sistema muscular. Só que o contrário é verdadeiro. Se eu tenho pouca quantidade de água no meu corpo, os meus músculos, né, o meu sistema muscular, vai ficar capenga, meia boca, xoxo, não vai funcionar como deveria. E aí eu fico cansada, fico sem energia, fico com dificuldade de aprender, fico com dificuldade de memória, fico com lentidão na fala, não consigo falar direito, as palavras me somem. Eu não consigo articular bem as palavras, parece que eu esqueci como fala. Isso é um reflexo de um cérebro, de um corpo, de um organismo desidratado, tá bom? Então você tem sonolência, pior do estado geral, pressão baixa, confusão mental e uma lista de sintomas a mais. Algo bem comum, os seus lábios ficam pegajosos. Olha, parece que você já deve ter tido essa situação, você já passou por isso, né? Fica grudando, é um sinal também de desidratação. O que fazer? Vamos lá. Bom, vamos à lógica. Se a desidratação tem a ver com perder água e sais, qual que seria a solução para ela? Obviamente é repor água e sais. Simples, né? Como é que eu faço isso? Aqui tem algumas dicas. Água, soro caseiro, bebidas isotônicas, aí, principalmente, né, Gatorade, água de coco, chupa-picolé e por aí vai. Só que a gente tem que ter alguns cuidados, né? Se o seu paciente é diabético, você não vai dar picolé para ele, né? Porque tem açúcar, aí você vai complicar mais a vida dele. Você vai ajudar de um lado e dificultar do outro. Então tenham um bom senso. Mas entendam que é possível sim ajudar o paciente, tá bom? Lucas, isso resolve? Geralmente sim. Então eu não preciso levar o meu paciente para o pronto-socorro? Um conselho, né? Sempre levem ao médico, à assistência médica, assistência hospitalar. Eu cheguei lá, a médica, sei lá, falou que era algo simples. Leva, porque nesses casos, quando a gente fala da saúde de um outro ser humano, quando a gente fala da saúde de alguém, quando a gente fala do nosso trabalho, é importantíssimo você, entre aspas, tá? Pecar por excesso. É uma medida de segurança. Como é que eu vou saber qual que é a causa da desidratação? Eu posso achar que é porque ela está fazendo muito xixi. Mas aí eu vou ver ela está com alguma doença, algum problema sério. Que eu não consigo saber só olhando. Tem que fazer exame. Lá no hospital o pessoal vai fazer exame. Vai tentar encontrar, ver o que é. Então entenda, leve, em todo caso, por precaução, e pensando na segurança do paciente, garanta que esse paciente passe, né, por uma assistência médica, um serviço médico, um serviço hospitalar. Tá bom? Vômito e diarreia. Vamos lá. Vômito, expulsão ativa do conteúdo gástrico. O que está no seu estômago sai, vai para fora, né? Diarreia tem a ver com o quê? O aumento de vezes que você evacua, né? O aumento de vezes que a gente
vai ao banheiro. E principalmente o aumento de vezes relacionado a uma mudança na consistência das fezes. Elas ficam mais aguadas, tá bom? Então, vômito, coloco para fora o que está no meu estômago. Diarreia, vou mais vezes ao banheiro, evacuo mais vezes e as fezes estão com uma consistência líquida. Elas não ficam pastosas, ficam líquidas, né? Sai, parece que é uma água. Não parece não, é água mesmo, por isso que você desidrata. O que fazer? Podemos usar um soro caseiro, claro, mas mesmo assim, eu preciso levar ao médico, gente. Imagina, às vezes eu acho que essa diarreia é porque o paciente comeu uma coxinha. Ah, Lucas, sabe o que acontece? É que ontem a filha dele veio e passou num posto na estrada, trouxe uma coxinha, ele comeu e ficou ruim. Pode ser isso mesmo. Mas e se ele tiver com algum câncer no intestino? Câncer no intestino também dá diarreia em alguns pacientes. Em outros, pode dar constipação, o paciente não defeca, né? não evacua. Como é que eu vou saber se é um câncer ou se é a coxinha que ele comeu? Olhando assim, não vai ter como saber. É o hospital, é a equipe médica, é a equipe hospitalar quem vai dizer por meio de exames, tá bom? Também não é por achismo. Você tem uma lista de exames e depois que a equipe pega os resultados desses exames, aí sim ela consegue chegar a um diagnóstico. E aí, Adriano, tudo bem? Pessoal, um momentinho só que o coordenador me chamou. Rapidinho. Não. Vamos lá. Tá bom? Então, como é que eu sei? Não vou saber. Quem sabe, ou quem tem mais condições de dizer isso, são as pessoas que trabalham no hospital, porque elas têm equipamentos e sabem executar procedimentos que eu não sei, tá bom? Que não fazem parte da nossa atuação enquanto cuidador. De preferência, por precaução, levem sempre ao hospital. Beleza? E aí, claro, né, tanto o vômito quanto a diarreia causam desidratação. Tem um soro caseiro. 1 litro de água, a gente usa uma colher de café de sal, mais uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Tá bom? E aí você mistura tudo isso e o paciente ingere. Observação. Uma vez, estava dando essa aula, aí uma aluna falou assim, professor, posso te contar uma coisa? Aí eu falei para ela assim, depende, pode, dependendo pode. Uma vez, o meu pai ficou desidratado. E aí, professor, eu fui procurar na internet receita, como é que fazia esse tal soro, e aí eu achei exatamente o que está no seu slide aí, que era esse slide aqui. Só que, olha o que está escrito aí, professor. Eu falei, aonde? Aqui? Ela falou, é aí. Uma colher de café. O que ela fez? Jogou café no soro. Aí ela pegou água, jogou café, uma colher de café, e depois jogou açúcar e deu pro pai dela beber. Aí o homem falou assim, o pai dela, né? Nossa, mas esse soro seu tá com gosto de café? Aí ela falou assim, ué, mas é porque a receita fala de café. Aí ele falou, não, é a colher que é do tamanho de café, mas você tem que colocar sal. E aí ela falou assim, professor, você acredita que eu dei esse negócio ruim pro meu pai? Aí ela brincou. Mas assim, né, gente? A colher fala de café por causa do tamanho, né? Que a gente utiliza geralmente para mexer o café, mexer o açúcar e tal dentro do café. Tá bom? Então, é uma colher de sal, mais uma colher de açúcar, tá bom? Bom, revisão dessa aula de emergências. As emergências não acontecem em um horário programado. Nós não temos noção de quando é que vão acontecer, por isso que a gente precisa saber como lidar, como a gente aprendeu nesses capítulos. É sempre bom praticar, tá? Então, tira às vezes um fim de semana, você chamar, sei lá, seu
pessoal que mora aí com você, ou uma amiga, que seja alguém, vá praticando. Pega essa pessoa, aí, executa nela a manobra de Heimlich, a manobra do orgasmo, executa com cautela, tá? Não precisa apertar, porque a pessoa não está engasgada, é só para você lembrar como é o movimento. Pega uma outra pessoa, tenta a manobra de ressuscitação. Pode ser a mesma pessoa, desmaio, convulsão, e aí você vai treinando para que essas alternativas, essas medidas, estejam vivas, frescas na sua cabeça, para que quando for necessário você consiga utilizá-las sem problema, tá bom? Agora, a gente vai falar desse cara. Aí você olha para a tela e você fala, professor, não estou vendo ninguém, só está escrito dopamina aí. É justamente sobre a doença que tem absolutamente tudo a ver com dopamina. A gente está falando da doença de Parkinson, que é o capítulo 16 aí da apostila de vocês. Perguntas, meninos. Vocês conhecem alguém que tem Parkinson? Ou já ouviu falar, sei lá, alguém da família que tem? Você conhece, Silvanete? Faleceu? Uhum. Ele era vizinho da paciente. Vizinho da paciente, da sua paciente? Ele tinha Parkinson, né? Legal. E vocês de casa? Alguém conhece alguém que tem, sei lá, ou que tinha Parkinson e faleceu, por exemplo? Opa, isso aqui. Aí. Deixa eu ver se alguém respondeu. Ô, Gelsa, boa noite, boa noite. Boa noite, meninas. Inclusive, eu achava que uma característica era só tremer, porque eu conheci, né, porque ele estava na eu achava que isso era a única coisa que tinha dentro. Era só tremer, né? A gente vai ver que não. Essa era a minha próxima pergunta. Como a galera não ouviu, vamos fazer para eles. Vamos ver, alguém respondeu. A Maria Nedina falou, olha, minha avó tem. Vamos falar um pouquinho sobre isso então, viu, Maria? A Silvanete falou sobre os tremores, que ela achava que a principal característica é o paciente ficar tremendo, né? Com os tremores, igual está nessa imagem aí. Por que está com a imagem parece muito difusa? Porque quer dizer que o paciente nessa imagem está tremendo, né? Sim, os tremores são muito comuns e fazem parte da doença de Parkinson, com toda certeza. Mas a gente vai ver ao longo da aula que não são o principal sintoma. Olha que coisa louca. Que doideira, né? A gente, aí fora, a maioria das pessoas, se você perguntar, vai falar que Parkinson é quem fica tremendo. Ah, menina, nossa, me deu uma tremedeira. Ah, você tá com Parkinson. Né? Se fosse... Você acha que o moleque menino vai ter Parkinson? Certo? Tá estudando? Legal. Você sabe que... vai ter que ou aprender a se controlar, ou fazer tratamento, ou quando tiver um procedimento assim mais invasivo, talvez vai ter que deixar para outra pessoa para fazer. Senão, mas se ele ficar muito tenso, pode machucar alguém, né? Mas assim, se tremer fosse sinal de Parkinson, eu acho que todo mundo teria. Ah, não, eu nunca tremi. Aí alguém pode falar, eu nunca tremi a mão, a perna. Mas com certeza, ficar com fome, você treme o corpo inteiro, né, Silvane? E treme mesmo. A fome é uma situação que, por exemplo, gera esses tremores, com certeza. Não, nunca tremi perna, nunca tremi braço, nem nada. Mas, com certeza, a sua pálpebra, o seu olho já ficou pulando.
Certeza absoluta. Tremores. Então, se os tremores fossem a causa principal, ou que faria você ter o diagnóstico de Parkinson, você teria já Parkinson com certeza. Mas você não tem. Com certeza não, porque senão você já teria falado aqui e a gente vai ver que Parkinson é uma condição bem mais séria do que tremer. Faz parte também tremer, sim. Os tremores são os sintomas, faz parte. Está lá no catálogo da doença, mas não são o principal sintoma. A gente vai ver hoje qual que é o principal sintoma e os outros dois que também são muito famosos. Então, para você fechar o diagnóstico de Parkinson, no mínimo, o paciente tem que ter 4 sintomas. Um deles são os tremores, vocês já acertaram. Tem outros 3 que a gente vai conhecer ao longo da aula. Então, você soma os 4, aí sim, mais o histórico do paciente, mais o relato da família, mais exames, aí a gente fecha o diagnóstico de Parkinson, tá bom? Não é só ficar tremendo, não. Parkinson também é o nome do médico? É o quê? Parkinson também é o nome do médico? É o nome do médico? Que causa do Alzheimer, né? Eu lembro que eu já vi o... Eu acho que... Eu não lembro. Eu já vi isso. Deixa eu ver se tem aqui. Eu lembro que eu já li, mas agora de cabeça você fez a pergunta que eu não vou saber te dizer. Assim, com certeza, né? Sei. É para ser, geralmente é, né? Depois eu vou procurar. Vou deixar aberto aqui que eu vou procurar, eu vou jogar lá para... Depois eu vou procurar. Eu vou achar, ver se eu consigo achar em ou não. Já está aqui a sua resposta. Sim, Parkinson é uma homenagem ao médico francês Jean Martin, tem um nome aqui, ao neurologista James Parkinson, que estudou os sintomas da doença. Então, sim, pelo que está falando aqui nessa página aqui, né? É uma homenagem ao cara chamado James Parkinson. James Parkinson, tá aí. Bom, então hoje a gente vai passar por esses tópicos. Tratamento da doença de Parkinson, sim, tem tratamento. Não tem cura, mas tem tratamento. Também, a gente vai passar por sintomas motores, por sintomas não motores e por fatores de risco pela origem da doença, pela famosa, quer dizer, cada vez mais vai ficando mais famosa, né? Demência da doença de Parkinson. A gente vai falar sobre ela também hoje. E mais outras condições relacionadas à doença. Silvirei, olha, eu tenho tremedeira, mas não tenho Parkinson, não. Conheci um senhor que tinha, felizmente faleceu. Caiu, quebrou o fêmur. Ah lá. A gente falando de quedas, Parkinson e morte. A gente falou de quedas e morte não agora, né, na aula anterior, e a Silvia falou de uma coisa que está muito ligada. Lembra que eu falei que algumas doenças ou condições podem aumentar o risco do paciente cair? Parkinson é uma delas. Tanto é que um dos outros sintomas que a gente tem que ter para fechar o diagnóstico de Parkinson é o desequilíbrio. Então a gente já falou, olha, um sintoma tremores, sintoma 2, desequilíbrio. Geralmente, pacientes com Parkinson têm dificuldade em se equilibrar. Obviamente, se o paciente está desequilibrado, ele vai cair. Caindo, pode ter fraturas, como é o caso aí que a Silvia falou. Um senhor caiu, quebrou o fêmur, provavelmente foi para o hospital, pegou alguma infecção, alguma coisa do tipo, ou não resistiu à cirurgia, infelizmente acabou falecendo. Tá bom? Leucemia? É complicado, é uma situação bem complicada mesmo, senhor. Bom, como vocês viram, o primeiro slide estava lá a dopamina, né? E vamos entender então o que é ela, porque falar de Parkinson e não falar sobre a dopamina é não falar de Parkinson. Porque esse neurotransmissor está direta e intimamente ligado à doença de Parkinson. Tá bom? Por
Por quê, Lucas? A gente vai entender o porquê. Mas antes, vamos só entender onde é que essa tal dopamina atua. O que é que ela faz? Quais são as áreas que ela e funções que ela desempenha no nosso corpo? Algumas áreas que a dopamina atua. Atua, vejam essa palavra aqui, ó. Se você ler rápido, você vai passar despercebido. Atua na regulação motora dos movimentos voluntários, no humor. Peraí, aqui falou muito, ó. Regulação motora dos movimentos voluntários. Voluntário é algo que você quer fazer. Então, aos domingos, Lucas, eu sou voluntária num projeto lá no asilo. Aos sábados, Lucas, eu sou voluntária na PAI. Olha, eu sou voluntária no orfanato, no mês que eu estou de férias. Olha, eu faço um trabalho voluntário na comunidade. Voluntário é o que você quer, ninguém te obrigou a fazer. Quando a gente fala de dopamina, a dopamina atua na regulação dos movimentos voluntários. Então, por que você está do jeito que você está nesse momento? Porque tem dopamina no seu corpo que dá condições de você ficar como está. Por que eu estou com a perna cruzada? Porque eu quero. Movimento voluntário. Eu quero cruzar a perna. Mas eu só consigo cruzar e ficar com a perna cruzada porque tem a dopamina que me ajuda a regular. Entenderam? Então, quero caminhar. A dopamina me ajuda a fazer o movimento que eu quero fazer. Quero pegar a caneta. Quero pôr o sapato. Lavar o meu joelho. Vou ter que executar o movimento. O que eu quero fazer? O movimento voluntário. Eu só consigo fazer por causa da presença da dopamina que me ajuda a regular. Além dessa regulação relacionada aos movimentos, também há uma influência positiva no nosso emocional. Tem alguns pacientes com depressão, a gente faz exames com uma pessoa, pergunta para ela, e aí, tá tudo bem lá? O psiquiatra, né, vai perguntar. Olha, aconteceu alguma coisa com a senhora? Marido te traiu, filho entrou nas drogas, sei lá, você faliu, sua mãe morreu, alguém morreu na sua casa, alguma coisa aconteceu que te deixou muito triste. Aí a paciente relata, não aconteceu nada na minha vida, não. Mas então por que a senhora está triste? Eu não sei dizer, eu só estou triste. Não aconteceu nada de diferente na vida da senhora? Não aconteceu nada. O psiquiatra desconfia, pede o exame e verifica que há uma baixa concentração de dopamina no corpo da pessoa. Então, a falta ou a pequena, escassa concentração de dopamina no nosso corpo faz com que o nosso humor caia. Então, às vezes você está muito triste, está chorosa, como eu falo, se sentindo no limbo, no vale, porque você pode estar com um problema de dopamina. Então, muitos pacientes que têm depressão por causa de um problema biológico, porque a dopamina está em queda, está muito baixa, e aí o que o psiquiatra faz? Coloca dopamina. Colocando dopamina, o humor tende a elevar, tá bom? Então, a dopamina atua no nosso humor. Um exemplo, pessoas com compulsão alimentar, sabe aquela pessoa que come, vomita, come, aí enfia o dedo na garganta, come. Não é quem tem bulimia, isso aqui não é anorexia, não é nada disso. Nesse caso aqui tem a ver com uma pessoa que tem prazer em comer muito. Por que ela tem prazer? Porque quando a gente come, há a liberação de dopamina. Então, por que você se sente bem quando você toma um cafezinho da sua mãe? Ou de alguém, sei lá, eu adoro o cafezinho da minha sogra. Eu adoro, olha, tem um brigadeiro, olha, a minha tia faz um bolo, claro, porque é gostoso, óbvio, né? Mas você se sente bem, biologicamente falando, porque isso libera dopamina, e o seu humor se eleva. Essa sensação de bem-estar, de prazer, de excitação, se eleva.
por causa da presença da dopamina. Então, a dopamina atua na regulação dos nossos movimentos que queremos fazer, atua no nosso humor, atua na nossa memória, na atenção e principalmente nas sensações de prazer. Tá bom? Obviamente, a dopamina é liberada constantemente. É liberada constantemente no nosso organismo, na nossa corrente sanguínea. Por exemplo, quando a gente come algo que gosta, durante o ato sexual, durante a prática de atividades físicas. Pode perceber que você está sempre de bem com a vida quando você faz uma caminhada, faz um exercício físico. Isso acontece não é porque a caminhada em si faz bem, é também isso, mas principalmente porque o seu corpo libera dopamina. E aí essa dopamina faz você se sentir bem, tá bom? A dopamina tem esse papel no nosso corpo, né? Tantas áreas, tantas funções. Beleza, Lucas, e o que ela tem a ver com o Parkinson? Essa imagem dá a resposta que você quer. Vejam aqui, ó, a gente tem, isso é uma visão, pensa que a gente está lá em cima, tipo do Google, no satélite. Aqui, ó, deixa eu mostrar. Vejam aí, ó. Sei lá. Olha aí. Ribeirão Preto. Estamos vendo Ribeirão Preto de cima para baixo. Ó. Se eu quiser dar um zoom, eu vou dando zoom. Consigo ir vendo os bairros de Ribeirão e consigo ir aproximando até chegar aqui onde a gente está. Silvaneide e eu, no Sebrae, que é ao lado da praça. O que isso tem a ver com aquela imagem que você me mostrou, Lucas? E aqui tem também, né? O que isso tem a ver, Lucas, com a imagem do Parkinson? Tem tudo a ver, ó. Nesse caso aqui, ó, a gente está também olhando de cima para baixo. E vejam aqui você tem os olhos do paciente, aqui está o nariz, aqui está a nuca do paciente. A nuca, os olhos e aqui o cérebro, né? Dentro da cabeça do paciente, tem um pedacinho, tá vendo que aqui tá cor de pele, né? Ó, aqui tá cor, aqui. Esse pedacinho é esse pedacinho aqui. A gente só pegou a imagem e transportou para cá. Ó. Isso aqui é igual a isso. Vejam que aqui você tem um sombreado. Ó. Olha aqui, marronzinho aqui. A gente chama esse sombreado, esse marronzinho aqui, de substância negra. Essa substância negra é a responsável pela produção de dopamina. Então, Lucas, quem é que libera dopamina na minha corrente sanguínea? Substância negra. Vejam o que acontece no paciente que tem Parkinson. Essa mesma peça, só que aqui embaixo, ó. Cadê a substância negra? Não tem? Cadê? Ó, aqui em cima você tem. Condição 1, paciente saudável, você e eu. Temos essa substância negra. Situação 2, ou paciente 2. Cadê a substância negra? Não tem. A falta ou a morte da substância negra faz com que o organismo desse paciente não produza mais dopamina. Aqui que mora o problema. Então, por que a gente tem... O que dopamina tem a ver com Parkinson, Lucas? Tudo. Porque é a falta da dopamina que faz o paciente ter Parkinson. E por que falta dopamina? Porque morre a substância negra. É como se você tivesse uma fábrica da Coca-Cola. Obviamente, quem é que produz? Quem é que enlata? Que coloca a Coca-Cola dentro das vasilhas, né? Das garrafas e tal? Ora, são as máquinas e os funcionários. Sem a fábrica, não tem Coca-Cola. Imagina que a fábrica faliu, fechou, quebrou, não vai existir mais Coca-Cola. É a mesma coisa aqui. Nesse caso, eu não tenho mais dopamina, que nessa metáfora seria a Coca-Cola.
Porque a fábrica faliu. A fábrica deixou de existir, que é a substância negra. Tá bom? Bom, e o que acontece especificamente, né? Por que que... Agora a gente vai entrar numa área bem legal. Vocês vão gostar. Qual que é o problema, Lucas, no Parkinson? O problema é que, vejam aqui, ó, a gente tem duas condições dessa imagem. Condição 1, paciente normal, está escrito normal aqui em cima. Condição 2, doença de Parkinson. Qual é a diferença das duas imagens? A quantidade de bolinhas amarelas. Vejam, ó, aqui a gente tem uma boa quantidade de bolinhas amarelas que tipificam, que sistematizam a dopamina. Cada bolinha dessa, digamos assim, ou tem a ver com a dopamina. Vejam quantas moléculas de dopamina, quanta dopamina a gente não tem disponível aqui no indivíduo normal. Olhem agora para a imagem da direita. Percebam, a quantidade de dopamina, essas bolinhas amarelas, reduziu significativamente. Tem pouca dopamina disponível na corrente. Os neurônios não conseguem captar. Então vejam, ó, aqui a gente tem um neurônio, é uma célula do nosso cérebro. Esse cara vai liberar dopamina para o outro neurônio. Então eu tenho um neurônio que transmite e o neurônio que recebe. Na situação 1, eu tenho um neurônio transmitindo, liberando dopamina, muita dopamina por sinal, e eu tenho um neurônio receptor recebendo muita dopamina também. Recebe, passa para o próximo, que recebe, passa para o próximo, recebe, passa para o próximo, e aí você consegue controlar os seus movimentos. Isso acontece a todo instante no nosso corpo. Só que quando a gente fala do paciente com Parkinson, ele tem um neurônio que transmite, tem um neurônio que recebe, mas não tem dopamina. Ou tem uma baixíssima concentração de dopamina, e aí todas aquelas funções, essas funções que a dopamina faz no nosso corpo, caem. Então o paciente começa a ter problema de humor. Porque a dopamina atua no humor. Se eu não tenho dopamina, o humor fica comprometido. A memória despenca. A atenção despenca. Situações relacionadas ao prazer despencam. Consegue controlar os movimentos? Não mais, porque falta dopamina. Ele só controlava por causa da dopamina. Se não tem mais, não consegue mais controlar. Olha só. Vamos lá. Aqui é a mesma coisa, tá? Só que nesse caso, a dopamina está nessa imagem simbolizada em bolinhas vermelhas, certo? Eu tenho um neurônio aqui, ó. Tenho outro neurônio aqui. É tipo isso aqui, ó. Um neurônio, outro neurônio. Um neurônio transmite, o outro neurônio pega, que vai transmitir para outro, que pega, transmite para outro e por aí vai. Nesse caso aqui, a dopamina está em vermelho e vejam que a gente tem bolinhas de outra cor, roxa. Não, roxa. É tipo um lilás, vai? A cor lilás. Ó, Lucas, tá bom. A vermelha é a dopamina. Quem que é a bolinha lilás? Acetilcolina. Tá bom. E o que que a acetilcolina faz? Não precisa decorar esses nomes, tá, gente? Só a dopamina que é importante. Isso aqui você não precisa decorar. É só para você entender o porquê que o paciente começa a tremer. Esse é só uma demonstração da causa dos tremores. É só isso. A dopamina inibe os movimentos involuntários. A acetilcolina excita. Então, basicamente é o seguinte, ó. A acetilcolina faz você ter movimentos involuntários. Ela excita, ela leva você a ter movimentos. A dopamina regula. Por que eu não estou tremendo agora? Porque tem dopamina que me dá a capacidade de regular.
Mas se eu tivesse muita acetilcolina, meu corpo estaria excitado. Os movimentos excitados, então eu ficaria tremendo. Então, é um constante equilíbrio entre dopamina e acetilcolina. Dopamina regula, acetilcolina excita. Uma excita, a outra regula. Uma excita, a outra regula e por aí vai. Vejam que, quando a gente fala do paciente com Parkinson, olha essa imagem. A gente tem muito mais acetilcolina. Então, você tem muito mais uma substância que faz o paciente tremer. Lucas, mas e a dopamina? Essa quantidade de dopamina, que é muito pequena, não consegue controlar os movimentos. Então, por que o paciente fica tremendo, gente? Por causa da maior presença de acetilcolina. A dopamina que tem não dá conta de inibir esses movimentos. Tá bom? Não precisa decorar isso não, só uma curiosidade mesmo. Mesma lógica? Mesma lógica, não muda nada. Só aqui um tal do sinal. Paciente normal tem um neurônio que transmite, neurônio que recebe, em vermelho a dopamina. Paciente com Parkinson tem um neurônio que transmite, está tudo bem com o neurônio. Tem um neurônio que recebe, está tudo bem com o neurônio. Só que eu tenho uma menor quantidade de dopamina disponível nesse organismo. Tá bom? Então, o sinal de dopamina no paciente com Parkinson é fraco. Não se sustenta. Tá bom? Por conta disso, o paciente acaba tendo uma maior concentração de acetilcolina e aí ele fica tremendo mesmo. Opa! Olha aí, ó. A gente já falou que tem 4 sintomas principais do Parkinson. A Silvanite falou, tremores. O outro foi a Silvinei, desequilíbrio. Aqui a gente tem mais um, bradicinesia. Alguém, sem colar, né, lógico, né? Alguém arrisca o que será que é essa tal de bradicinesia? O que será que é isso, hein? Lembrando, né? É o principal indicador. Olha só. Não só é um dos 4 principais, mas é o principal. É o principal indicador de que o paciente tem Parkinson. Dos 4 principais, esse é o mais importante. Claramente não são os tremores, né? Óbvio que não. O nome é bradicinesia. Alguém tem noção? O que pode ser isso? Meu Deus. Esse é difícil, né? Aí, ó. Também conhecido como acinesia, ou bradicinesia, significam a lentificação do movimento. Se você conhece alguém com Parkinson, provavelmente você já percebeu que essa pessoa se movimenta de uma forma muito mais lenta do que você. Parece que está em câmera lenta. Parece, já viu o filme Slow Motion? Lembra do... não posso mostrar. Vou mandar só o link lá no grupo. Depois vocês... Olha aqui, move. Aquela música famosa. E aí tem uma parte que ele está em câmera lenta. Por quê? Porque no Parkinson, parece que o paciente também está em câmera lenta. Ele realiza os seus movimentos de uma forma bem mais lenta. E é essa lentificação que a gente chama de bradicinesia, tá bom? Então tem esse nome feio, mas toda vez que você ouviu falar sobre bradicinesia ou acinesia, relacione com o movimento lento. Ok? Movimento lento. Então assim, Lucas, olha, eu quero ir até a porta, para abrir a porta para o meu filho. Você consegue ir rapidamente. Em segundos você já está lá na porta, provavelmente. Paciente com Parkinson não. Ele é muito lento.
porque o corpo dele demora para responder. Isso a gente chama de acinesia. Beleza? Então, já falamos sobre 3 dos 4 principais sintomas de Parkinson. Desequilíbrio, tremores e bradicinesia, ou lentificação dos movimentos. Dia 11 de abril, a gente comemora o Dia Mundial de Conscientização da Doença de Parkinson. E vejam que bacana, né? Vejam uma frase: Parkinson não é só tremor. Se você joga essa frase para a turma lá fora, para as pessoas que não têm conhecimento, ficam assustadas ou até duvidam da sua formação. Falando, louco, eu nem sou formado e sei que Parkinson é tremer. A ideia dessa propaganda aqui, dessa campanha, é justamente quebrar esse tipo de pensamento que não é verdadeiro. Olha, Parkinson não é só tremor. Também é tremer, claro, os tremores fazem parte, mas não é só isso. Como a gente acabou de ver, o principal indicador de Parkinson é a lentificação dos movimentos, que a gente chama de bradicinesia. Lucas, por quê? Eu não entendi por que só tremer não me faz ter Parkinson. Não é o principal indicador de Parkinson, porque muitas situações podem fazer você apresentar tremores. Aí eu tenho uma lista. Ó. Olha o tanto, tem outras, tá? Eu só trouxe algumas aqui. A Silvanete falou do jovem que você falou lá, do rapaz da farmácia. Do seu primo, nele pode ser a questão neurológica, você falou, né? Muitos pacientes... Oi? Ah lá. Viu? Primeiro item, estresse. Por que a sua pálpebra fica pulando, seu olho fica pulando? Muitas vezes, estresse. Tensão. Então, o estresse faz o nosso corpo também apresentar tremores. O que mais? Ansiedade. Ele? Então já pontuou para 2 coisas. Pontuou para 3. Ele deve usar medicamentos também. Uso de medicamentos. Para ansiedade, ele não usa medicamento? Ou é só psicoterapia? Se ele toma medicamento. Deixa eu ver se é algo. Ele fica muito isolado com as coisas. Ele começa a falar de escrever e ele fala assim, mais. Ele fica doidão. Vai ter que... É isso, eu falei. Veja, como é difícil, né? Estresse, ansiedade, uso de medicamentos. Substâncias aqui podem substituir por drogas, tá? Você vê uma pessoa com abstinência, você fala, cara, essa pessoa vai ter um piripaque. O tanto que ele ou ela treme, você fica, meu Deus, por que treme tanto? Por causa da abstinência. Então, o uso de medicamentos, o uso de substâncias também faz o paciente tremer. Fraqueza muscular. Usou tanto o corpo, fez tanto esforço, tantos exercícios, que você fica fraco. E quando fica fraco, o corpo tende a tremer. Fome, cansaço físico, doenças e por aí vai. Então, vejam, tem muitas situações que fazem você ter tremores. Por isso que tremores não são a principal causa da doença de Parkinson. E agora a gente apresenta o 4º sintoma dos mais importantes da doença de Parkinson. Em ordem, né? Tremores, Silvanete falou. Silvanete falou desequilíbrio, ou, pode estar aqui também, tá? Pode levar esse nome, ó. Instabilidade. O que é isso? É falta de estabilidade. Quando tem I, é falta, né? Falta de estabilidade ou desequilíbrio, é a mesma coisa. Então, Silvanete falou dos tremores, Silvanete do desequilíbrio. Eu falei da bradicinesia, ou lentificação dos movimentos. E aqui você tem o 4º sintoma, rigidez muscular. Tá certo? O paciente parece que tem cimento, assim, com todo respeito,
fica duro. As articulações, os músculos ficam enrijecidos. Por isso que tem dificuldade em fazer os movimentos também, tá bom? Então, rigidez muscular, desequilíbrio, tremores, lentificação dos movimentos. Esses são os 4 principais sintomas da doença de Parkinson. Aí, mais uma imagem, né, para a campanha de conscientização. Isso é legal. Está em espanhol, mas não está difícil de entender, não. Em azul, temos os sintomas, ó, seus sintomas mais frequentes em azul. Em amarelo, são também sintomas, só que são característicos em pacientes que estão com o Parkinson no estágio mais avançado. Tá certo? Então, traduzindo, azul, sintomas mais comuns, amarelo, sintomas mais graves, quando a doença está mais avançada. Vou falar uns 2 ou 3 de cada um, sei lá, vamos pegar aqui, ó. Aqui, ó. Muito comum, perda de equilíbrio, ou desequilíbrio, ou instabilidade postural. É muito comum. O que mais? Alteração dos reflexos. Lembra que eu falei para vocês? Às vezes você pisa em falso, seu corpo consegue rapidamente equilibrar e você não cai. No caso do Parkinson, não. O Parkinson limita, dificulta esse reflexo. Então, seu corpo demora mais para responder, você tende a cair mais. Mais um, que é muito comum, transtorno da marcha. Você começa a andar de forma bem mais lenta, diferente do que você normalmente andava. Rigidez, fica rígido, duro. Aumento da salivação, perda da expressão facial. Né? Agora eu vou pegar um mais grave. Transtornos cognitivos. O paciente começa a apresentar problemas de memória, problemas de aprendizagem, atenção, concentração, problemas na fala, no raciocínio, começa a ficar confuso. Isso faz parte também dos transtornos cognitivos relacionados ao Parkinson. Claro, em uma fase mais avançada, né? Dor muscular nas articulações dos braços e das pernas, processos ou quadros, sintomas depressivos, alterações do sono e por aí vai. São condições mais graves, não são tão comuns, mas podem também acontecer quando a gente fala normalmente em Parkinson estágio avançado. Problemas. Você já deve imaginar que não é tão fácil acontecer o diagnóstico de Parkinson, principalmente por causa disso aqui, ó. Aqui. O envelhecimento muitas vezes é entendido como um processo onde você tem muitas perdas. As pessoas tendem a ver todo idoso é gaga. Pode ver. Ah, a mamãe tá esquecida, que faz parte, né? Tá ficando velhinha. Olha, o papai tá fraco, hein? Papai já caiu 2 vezes esse ano. Ah, faz parte cair, porque cair é de velho, né? Você sabe, faz parte, todo velho cai. A mamãe tá meio esquecida, né? Ela tá falando umas coisas que não tem sentido. Ah, não, é assim mesmo, todo velho é caduco. Todo velho é caduco. Tá tranquilo, tá normal. E esse tipo de fala, que faz parte, que é normal do envelhecimento, retarda o diagnóstico. Então, a família que acredita que faz parte, geralmente leva o paciente, a pessoa, bem depois para o consultório. Aí o paciente começa a cair mais. A gente viu que o desequilíbrio faz parte do Parkinson. Ah, mamãe está caindo, mas é a idade. Não, é o Parkinson. Não é a idade, é o Parkinson. Mamãe não está com problema, ela está meio confusa. Está se esquecendo de coisas simples. A idade, né? Fica caduca mesmo, está carcomida. Não é o Parkinson. Só que a família vai demorando para levar. E aí, quando chega no consultório, o diagnóstico acontece, mas a doença já está no estágio mais avançado. Obviamente, você tem uma dificuldade maior em tratar. Tá bom? Então, o preconceito relacionado à idade e as, entre aspas, alterações que a gente espera, quando eu falo a gente, alterações preconceituosas, né? Essa associação preconceituosa do envelhecimento
dificulta demais, tá bom? Aí vem, não, a mamãe tá tremendo, que faz parte, você nunca viu, todo velho treme. Não é verdade, tá bom? Tem que sempre verificar. O diagnóstico tem que acontecer de forma precoce, ou seja, o quanto antes. Precoce tem esse sentido, né? O quanto antes, cedo, essa é a ideia. Beleza? Aí, uma imagem que mostra essa mão. É característica de pacientes com Parkinson. Então, se você conhece algum idoso, alguma idosa, não necessariamente, né, só do seu trabalho, é lógico, e tá com essa mão aqui, desse jeito, né, no jeito da imagem, deixa eu ver se dá para ver. Dá. Se você conhece algum idoso ou idosa que tá com uma mão assim, e que não vai ao médico há um tempo, e que tem caído muitas vezes, de vez em quando está confuso, que está muito lento, mais lento que o normal, leve ao médico. Tem alguma coisa errada e isso pode ser Parkinson, tá? Uma outra alteração muito comum, se esse idoso for alfabetizado, ou seja, sabe ler, sabe escrever, e a letra começa a diminuir, é um outro sintoma também muito comum de Parkinson. O cara está aqui, está escrevendo, de repente começa, a gente brinca que a letra começa a decolar, não consegue escrever na mesma linha, você sobe, porque quando você tem que tremer muito, você não consegue, né, manter a caneta no mesmo lugar, é um outro sintoma, tá bom? E por aí vai. Olha aí. Vejam agora o detalhe, preste atenção no detalhe, né? Agora eu vou falar de outros sinais. Só que são sinais não motores. Motor vem de corpo físico, movimentos. Corpo físico, andar, pular, correr, ficar em pé, ficar de joelho, com a perna cruzada, enfim, tem a ver com corpo físico, com coordenação motora. Só que esses sinais aqui da doença de Parkinson, que a gente vai falar, são sinais não motores, mas são sinais, sintomas que têm tudo a ver com a doença também. Com a falta de dopamina que faz o paciente ter isso aqui. Olha só. Ela falava? Olha que legal. A Silvanete falou que a cuidadora do idoso que ela conheceu, tinha Parkinson, citou os 3 últimos. Você vê, são sinais, sintomas, né? No caso não motores, perdão, mas da doença de Parkinson também. Alteração no humor, depressão, ansiedade, irritabilidade, prisão de ventre, insônia. Imagina um paciente irritado, com o intestino preso, né, no caso, prisão de ventre, e com insônia. O paciente vai ficar cada vez mais agressivo, mais irritado, mais nervoso, perdão da palavra, mais chato. Dificulta, inclusive, a relação do cuidador com esse paciente. Bom? Olha aí. Olha essa frase. Segunda doença degenerativa mais prevalente no mundo, atrás apenas do Parkinson. A ideia degenerativa aqui é que ela vai destruindo o nosso corpo, digamos assim, vai comprometendo, prejudicando, alterando, negativamente falando, cada vez mais o organismo da pessoa. Por isso, progressiva. Cada vez mais. Vai avançando e vai atingindo, prejudicando o sistema nervoso. Isso vai acabar afetando quem? Os movimentos. Resumidamente, né? Isso vai trazer uma série de problemas para o paciente, como a gente já viu. Sintomas físicos, sintomas não físicos, a gente chama de não motores. Oi?
Ah, você está pensando se é pior. Ó, ela tem... É no próximo já? Não, é no outro. Não, tá bem aqui. Bom, já vou falar, depois eu volto. A Silvana perguntou, será que é pior que Alzheimer? O que acontece é que o Parkinson, a gente ainda consegue dar ao paciente uma qualidade de vida melhor. Tipo, se a gente conseguir realizar o tratamento, por um bom tempo a gente consegue dar uma qualidade, ele consegue inclusive trabalhar, ter família, ter filho, dirigir carro, dá para fazer tudo isso. Isso, só que aí tem um problema aqui. Você falou se ele é pior, não sei se é pior, mas olha aqui, ele tem uma condição muito comum ao Alzheimer, uma demência. Lembra, o Alzheimer é uma demência, é um prejuízo de memória que vai impactar no dia a dia do paciente. O Parkinson também pode desenvolver uma demência. Essa demência que é desenvolvida em pacientes que têm o Parkinson, a gente chama de demência da doença de Parkinson. E pasmem, 40% das pessoas com Parkinson desenvolvem essa demência. Isso é muita coisa. A cada 10, 4 tem essa demência da doença de Parkinson. E para piorar, né? Vejam aqui, ó. Geralmente surge depois dos 70 anos e de 10 a 15 anos depois da doença ser diagnosticada. Vamos traduzir, ó. O Ernesto, aos 60 anos, foi diagnosticado com Parkinson. Por volta dos 70, 75 anos, se ele fizer parte dessa porcentagem aqui, ele vai desenvolver a demência da doença de Parkinson. Então, por volta dos 70, 75, vai começar a ter um problema seríssimo de memória. Não vai conseguir, muitas vezes, em algum momento, reconhecer a família. Vai se esquecer de coisas que ele acabou de fazer. E vai começar a ter um prejuízo, né, um grande prejuízo no seu dia a dia. Isso é muito sério. Muito sério, né? 40% é um número assustador. Tá bom? Então, existe sim uma demência também associada ao Parkinson. Lembra, né? Tem outros tipos de demência, o Alzheimer, tórax de Levy, demência vascular, demência mista e por aí vai. Cadê você? Aqui. A gente parou aqui. Bom, fatores de risco. O principal, olha só, idade. O que isso significa? Quanto mais idoso você é uma relação proporcional. Aumenta a idade, aumenta a chance. Quanto menor a idade, menor a chance. Geralmente a gente tem pacientes com Parkinson tem alguns mais novos, por volta dos 50, 45, é bem mais difícil. Geralmente é de 60 para cima, geralmente. Mas tem pacientes que não têm 60 e já tem o diagnóstico, tá bom? Porque é a mesma lógica, quanto mais idade, mais chance você tem. Não tem cura, é uma doença crônica, mas que tem tratamento. E por isso que a gente precisa... Oi? Ah, tá. Ah, tá, isso é. Ah. Aham. Aham. E a separação foi um choque tão grande para ela, e ela desenvolveu. Olha aí. Olha aí. Onde você mora? Ah, ixi, cidade de Zona, né? Onde eu moro, onde eu sou de São João da Barra. Então lá também a galera assim, a turma comenta mesmo. Ixi. Tão nova, né? Desencadeou. Mais pra frente. Tipo assim, como o choque da separação foi tão grande, acelerou um fator de risco, um fator agravante, é verdade. Que difícil, hein? Novinha. Quase a idade da minha mãe. Bom, no entanto, as complicações da doença é que causam mal. Parkinson não mata. O que mata são as complicações. Vamos lá.
Por exemplo, é muito comum você ter um paciente que tem Parkinson, dependendo do estágio, do momento, a gravidade, né, no momento que o paciente está, o paciente começa a ter problema de comer, dificuldade na alimentação. Tem músculos aqui na nossa garganta. E para que a gente consiga controlar esses músculos aqui, essa região, eu tenho que ter dopamina. Porque a dopamina me dá condições de comer e a comida descer. Pacientes com Parkinson, em algum momento, perdem essa habilidade, essa capacidade de fazer a comida descer. E a comida começa a ficar entalada. O paciente começa a engasgar demais. Não consegue comer, começa a perder massa. Começa a ficar doente, porque não come, começa a ficar doente. Vai parar no hospital, pode pegar uma infecção, pode morrer. Outro caso, o paciente até consegue comer, mas no nosso intestino também, a dopamina atua para favorecer o fluxo, ou para que as fezes consigam caminhar e seguir o caminho comum até sair, né? Pacientes com Parkinson têm uma lentificação do intestino. Por isso que tem a prisão de ventre tão comum, porque até mesmo o intestino trabalha de forma lenta. E ele continua comendo. Não, interna também. Lentidão do coração, dos pensamentos, aí vai para o intestino, aí vai para a garganta, e você começa a ter uma lentificação que atinge vários órgãos que não trabalham como deveriam, e aí em algum momento você pode ter, por exemplo, algum tipo de infecção, o paciente vai acabar falecendo. Então o Parkinson em si não é fatal, mas as complicações que ele causa, sim, geralmente é que matam ou aumentam a chance do paciente morrer. Até uns 40, 50 anos atrás, o paciente que tinha Parkinson estava fadado à cadeira de rodas. Tipo assim, vai morrer, ou vai ficar na cadeira de rodas, não tem como, vai ficar. Só que a indústria conseguiu produzir um medicamento chamado levodopa. O que esse levodopa faz? Contribui diretamente para diminuir e retardar a progressão da doença. Na prática, falta dopamina. Lembra que falta dopamina? A levodopa leva dopamina. Até brincadeira, né? Levodopa leva dopamina. A ideia é essa. Eu consigo colocar dopamina no organismo do paciente. Então, se ele estava tremendo demais porque faltava dopamina, agora ele não vai tremer tanto, porque eu consigo colocar dopamina no organismo dele. Estava com dificuldade de comer, agora vai ter um pouco mais de facilidade, porque a dopamina vai auxiliar. Estava com prisão de ventre, não vai ter tanta dificuldade assim, o intestino, o fluxo intestinal tende a funcionar melhor por causa da dopamina. E por aí vai. Alguns outros, né? Alguns sintomas. Agora sim, sintomas motores. Lentidão, agitação. Olha isso. Tremores em repouso. Isso aqui. O paciente está parado. E mesmo assim, mesmo parado, mesmo sentado, treme. Isso são tremores em repouso. Estou em repouso, não estou me movimentando, estou, deitado na cama, estou assistindo um jogo. O meu corpo ainda apresenta tremores em repouso. Rigidez, já falei. Problemas com equilíbrio, já falei. Instabilidade postural. Vejam aqui que a gente tem os 4 principais sintomas, né? Lentidão ou bradicinesia, rigidez muscular, desequilíbrio. Tudo aqui. E tem aqui os tremores também, né? Mais sintomas não motores. Humor. Geralmente o paciente tem quadros, né? Desencadeia quadros de depressão, de ansiedade, de irritabilidade. Tem também prejuízo da atenção. Pode ter, e aqui você começa a ter um quadro mais grave, né? Olha só. A gente não está falando da demência aqui. Está falando da doença mesmo de Parkinson. Ela pode causar isso, uma psicose, um surto.
Sabe de quando a gente vê em novela, quando a pessoa dá um surto, começa a quebrar tudo, xingar todo mundo? Isso é psicose. Pacientes com Parkinson podem também apresentar psicose. Podem apresentar alucinações. Vejo coisas que não existem. Sinto o cheiro, ouço vozes, sinto gosto. Assim, de repente, você está cuidando do paciente e ele vê espírito, vê fantasma, vê a mula sem cabeça, vê o lobisomem, sei lá, vê alguma coisa. Alucinação. O Alzheimer também causa isso. No caso, é por causa dessa alteração cerebral. Exato. Sério? O que ela falou que viu? Aham. Aí a menina não conseguiu voltar nessa moça. Ela começou a semana. Passei toda a noite dela. Da noite mais ou menos, eu não estou sabendo a minha colega e tal. A minha colega ela conversar com você. No outro dia, ela falou: ela não conseguiu nem dormir porque ela tinha muita coisa. E ela estava chamando a esposa dela. Nossa! Naquela casa. A mãe dela foi naquela casa. E ela estava chamando. Nossa, aí a Maria. Ela falou: sai daqui, você tá louco, eu vou ficar aqui pra quê? A Sibeli falou também, ó, o professor que ela cuida, vê também pessoas que morreu. Você não tinha preparado, você falou: não, tô fora, tá vendo? Aí já mata, já encerra. Tá bom, eu tenho 26. Aí fica assim. Mas tem uma segunda, porque ela vê meu Deus, sabe? Vê cada coisa. E aí a pessoa fala: caramba, essa mulher tá vendo fantasma, eu não vou ficar aqui não. Nossa! Ó. Hoje eu deixei pegar Acho que a gente anda, um bicho andando no fogo. Vou te contar. Se tiver, se dependendo da pessoa, entrega mesmo, não aguenta não. Ah, não, é difícil. É difícil mesmo. Vou te contar, viu? É estranho, cara, é estranho. Bom, mas isso é alucinação. Tem. Sente gosto. Que gosto de veneno que é esse? Tem veneno nessa comida. Olha o gosto de enxofre. Nossa, que gosto que é esse? Olha esse cheiro de querosene. Olha esse cheiro de incenso. Que cheiro que é esse? Tudo alucinação. Vê bicho. Escuta vozes. Para de me chamar. Não tem ninguém. Alucinação. Muito comum também por conta dessas alterações cerebrais que a doença causa. Prisão de ventre, a gente falou, suor excessivo nas mãos e nos pés, perda de olfato, distúrbios do sono, dor, sensação de aperto no coração, de formigamento, queimação. Então, veja, é uma lista de sintomas que, geralmente, quem é leigo nunca vai associar a Parkinson. Pode associar. O paciente está alucinado, fala: está ficando doido, biruta. Mas nunca, dificilmente isso vai passar na cabeça de alguém que pode ser Parkinson. Por isso que a gente tem que recorrer ao auxílio, à assistência médica, que a gente já falou. Tem que recorrer ao auxílio, à assistência, por quê? Porque existem pessoas ali capacitadas e gabaritadas que conseguem nos ajudar, nos auxiliar nisso. Vou deixar alguns vídeos aqui, tá na apresentação. Fazer então uma rápida revisão. Parkinson. Uma doença relacionada à falta ou baixa concentração de dopamina. Essa falta ou baixa concentração é um reflexo da morte da substância negra. Morre a substância negra,
a dopamina não é mais produzida, todas as suas funções e as áreas que ela atua ficam prejudicadas. Desde questões relacionadas ao humor, até mesmo questões relacionadas aos movimentos do nosso corpo. Consequentemente, o paciente desenvolve Parkinson. Tem 4 principais sintomas motores: tremores, desequilíbrio, fraqueza muscular e o principal, a bradicinesia, ou acinesia, ou lentificação dos movimentos. Não tem cura, porque é uma doença progressiva, vai avançar cada vez mais, mas existe tratamento, geralmente feito por levodopa, tá bom? Que tem o objetivo de colocar dopamina no organismo do paciente. Quanto mais cedo o diagnóstico acontecer, melhor será para o paciente, para a sua qualidade de vida e para o seu estado físico, né, como um todo, e até mesmo também para o dia a dia do cuidador. O cuidador vai ter mais facilidade de cuidar desse paciente. Muito cuidado com os preconceitos relacionados à idade. Todo idoso é gaga, todo idoso é caduco, todo idoso anda assim mesmo lento, todo idoso tem problema de memória. Isso não é verdade. São preconceitos e falas que discriminam a população idosa e que mascaram, escondem diagnóstico de doenças sérias, como Alzheimer e o assunto de hoje, que é a doença de Parkinson. Ok? Esse preconceito relacionado à idade, a gente chama de ageísmo ou etarismo. Não acontece só com idosos, tá? Você pode ver que a gente também, é bem comum a gente enxergar situações de etarismo, de ageísmo, que é esse preconceito por causa da idade, em adolescentes. Todo adolescente, desculpa a palavra, é vagabundo. Todo adolescente é preguiçoso. Todo adolescente gosta de celular e trocaria a família por um celular. Todo adolescente não quer trabalhar. Todo adolescente não gosta de estudar. Isso é mentira. Muitos... Hã? O único são é o adulto. Mentira, pelo contrário. Ó, criança é custosa, mal criada, tem que apanhar. Adolescente preguiçoso, sem vergonha, não quer estudar, não quer trabalhar. Idoso, carcomido, e aí você vê, tudo errado. São preconceitos relacionados à idade e que dificultam muitas vezes e mascaram alguma doença. Né? Então, assim, a criança mal educada, você pode ter uma criança hiperativa. A família associa a personalidade, mas na verdade é uma doença, um transtorno que a criança tem. Mas que a família deixa passar, porque acredita que a criança é levada, é sem vergonha, mal educada e tudo mais. Meninas de casa, alguma dúvida? Tá tudo certo? Deu para entender? Deu sim. Deu? Tranquilo? Beleza? Obrigado, Graciele. Sim. Tá tudo certo então?